Gostaria de convidar a senhora Mônica Magda Mendes, assessora da diretoria da BH Trans, representando o diretor-presidente Célio Freitas Bozado, o senhor José Mauro Gomes, subsecretário de Fiscalização, a senhora Imaculada Queiroga, diretor de Monitoramento e Fiscalização da BH, da Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor Tiago Roberto Silva, diretor da TRS Caçamba. Presidente, isso só para poder pedir licença, que eu estou me retirando. Não tem problema. O vereador está a caminho. Também convidar a senhora Kelly, superintendente do Sindicato das Empresas Coletivas de Coleta. Convidar também o senhor Alain Rodrigues, gerente executivo do Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos Mágicos. Senta aqui, Alain. Esse aqui é o PL que foi visto pelo governo. Tudo bem? Cadê o projeto? Uhum. Bem, nós fomos procurados pelo sindicato há algum tempo atrás, sabe, Zé, para ver através da Secretaria Municipal de Relações Institucionais um pedido com relação às caçambas de Belo Horizonte. Nós temos a grande maioria delas funcionando de maneira irregular na nossa cidade. Eu fui procurado chegou aí o vereador Irlan, fui procurado pelo secretário, assessor da secretaria, o Luiz. Tá bom? E a partir desse momento, nós preparamos, até logo, nós preparamos um projeto de lei para tentar solucionar esse problema. Fizemos uma visita ao sindicato, muito bem recebido lá por vocês, e começamos a tramitar o projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Durante esse trâmite, como é um projeto de lei meu, como líder de governo, eu tenho adotado o posicionamento de sempre consultar o governo, porque acaba que eu, como vereador, as minhas posições, hoje, elas convergem totalmente com as posições do governo municipal, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, imediatamente, a Secretaria se posicionou e, dentro do posicionamento da Secretaria, nós apresentamos já um substitutivo ao projeto, que já está aqui de posse da Câmara Municipal, já está tramitando, e é o substitutivo que tem um acordo com o governo de estar sendo aprovado aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas isso não impede da gente continuar discutindo, tentar aprimorar ou melhorar ele, apesar que a discussão já foi longa já há muito tempo. O vereador Irlan me procurou, ele teve um amigo que se acidentou, com um caso de uma caçamba, e pediu, falou para fazer uma audiência pública e tudo. Eu falei, problema nenhum, vamos fazer, apesar de a comissão talvez mais pertinente para discutir isso aqui seja de desenvolvimento econômico. Nossa comissão aprovou, como não foi questionado por nenhum outro vereador, nós estamos fazendo a reunião aqui na comissão para o vereador também poder estar se posicionando. E chamar também o senhor Eli Costa, superintendente do Sindicato das Empresas de Coleta Seletiva. Aí, Eli, desculpe, viu? Vem. Chamar também o Roberto Matuzinho, consultor técnico do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Então, hoje o projeto já está tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu quero parabenizar o vereador Irlan, que, ao chamar essa audiência pública, aprovado por nossa comissão, mostra a importância que tem esse projeto para a cidade de Belo Horizonte. Então, vereador, parabéns aí pela iniciativa,
da audiência pública. Eu já fiz aqui um pequeno preâmbulo, que você já conhece a história do projeto de lei, do substitutivo que nós apresentamos. E, nesse momento, vou passar a presidência para Vossa Excelência dar sequência aos nossos trabalhos. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar, pelo atraso. Eu sou relator da CPI que está tratando sobre a questão da possibilidade do colapso de abastecimento de águas na cidade de Belo Horizonte pelo crime acontecido lá na cidade de Brumadinho. E hoje, na parte da manhã, nós tivemos lá na Copasa, em Brumadinho, fazendo uma visita técnica, a comissão toda esteve ali presente. Eu estou lá desde as 8 horas da manhã e retornei agora, não consegui chegar a tempo do início, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter uma excelente reunião aqui. E eu volto de lá muito preocupado porque eu recebi, vereador Léo Burguês, a informação de que aquele sistema ali, que é o sistema Paraopebas, é responsável por 30% da captação e do fornecimento de água para a cidade de Belo Horizonte. E a captação está simplesmente parada. Ou seja, esses 30% que gerava de abastecimento para Belo Horizonte não existe mais. Existe um reservatório que foi gerado durante os anos e anos de captação, e esse reservatório, vereador Pedro Bueno, tem capacidade para suportar 20 meses. A partir de 20 meses, esse reservatório vai zerar, e se nós não tivermos uma outra opção, nós vamos estar com 30% menos capacidade de geração de água para a cidade de Belo Horizonte. Então, principalmente a região oeste de Belo Horizonte, que é a minha região, principalmente a região ali do Barreiro, vão ser regiões que vão ser muito afetadas. Então, eu saio de lá muito preocupado com uma tragédia iminente. O vereador Léo Burguês já falou. Eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, vereador Pedro Bueno, vereador Léo Burguês, e todos aqui que já foram anunciados por ele. Bom, eu perdi um amigo de infância por conta de um acidente. Eu acho que a gente tem esse vídeo aí, não tem? Minha assessoria tem o vídeo, não? Não está conseguindo passar o vídeo, não? Não está tentando, não está conseguindo, né? Então eu vou contar a história rapidamente para vocês aqui. Meu amigo de infância é entregador de uma farmácia. Sua última entrega noturna, ali na região do Barreiro, estava voltando da entrega, uma caçamba totalmente irregular, numa curva, colocada numa viela onde ela não poderia estar. Ele simplesmente não viu, bateu de frente à caçamba, ficou agonizando durante 30 minutos até o SAMU chegar. O SAMU chegou, fez os primeiros socorros, ele foi levado para o hospital, mas não resistiu, infelizmente morreu. A partir desse dia, eu comecei a estudar a legislação. E estudando a legislação, eu percebi que a legislação é uma legislação boa. É uma legislação que prevê várias regras. E algumas das situações que precisavam de alteração, o vereador Léo Burguês, com muita maestria, juntamente com o sindicato, apresentou um projeto de lei para fazer alterações que são importantes, sim. Mas o problema não estaria apenas na questão da legislação, mas principalmente na questão da fiscalização. Por quê? Certo dia, depois do acontecido, eu dei uma volta no meu bairro. E nessa volta no meu bairro eu localizei cerca de 6 caçambas. Todas as 6 irregulares. Quer seja pela falta da numeração. Tem um slide aí, só para eu mostrar rapidinho, para eu falar e mostrar, é mais fácil para mim. Uma que tem uma caçamba, um slide que tem uma caçamba. Eu vi que passou ele aqui. Quer seja pela falta da faixa refletiva. Passa aí, só um que tem uma caçamba. Essa aí. Quer seja pela falta da taxa refletora, não tem o número da caçamba, que é o número de licença, né? A capacidade estava acima, que às vezes a pessoa coloca aqueles tapumes do lado assim para aumentar o número, né?
não tinha o CNPJ da empresa, o telefone normalmente tem. Por quê? Porque aí é a questão comercial, né? Então o telefone vai ter, normalmente a gente tem. E a questão da pintura em cores vivas, normalmente também você tem isso, quando não está totalmente desgastado. E aí, eu recebi a visita do pessoal do sindicato, e eu conversei com o vereador Léo Borghese, ele me mostrou o projeto de lei, eu falei, olha, acho que a gente tem que trazer essa discussão aqui, porque existem várias e várias causas, várias e várias mortes silenciosas na cidade. Muitas mortes silenciosas na cidade. De pessoas que estão perdendo a vida pelo fato de empresas irregulares. E eu recebi muitos questionamentos nas minhas redes sociais, não sei se o vereador Léo Borghese também recebeu, de pessoas dizendo assim, vocês têm que se preocupar com coisas mais importantes. O que é mais importante do que a vida? E outra coisa, estou falando da vida, mas também, no caso do município de Belo Horizonte, quantos impostos estão deixando de ser recolhidos? Porque essas empresas irregulares não pagam impostos. Essas empresas irregulares não estão regularizadas. E o descarte desse material? Normalmente o descarte é um descarte totalmente irregular também. Então, é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos ouvir vocês. Talvez o que eu estou falando aqui é uma coisa específica minha. E vocês vão me dizer algo diferente disso aí. Então, nós estamos aqui para ouvir vocês, para ouvir o lado da prefeitura. Eu tenho aqui uma informação de que, só para você ter uma ideia, vereador Léo Borghese, em 2012 foram 98 multas, em 2013 52 para caçambas irregulares. Em 2014 são apenas 11. E depois disso eu não tenho mais. Essa informação foi lá da SMSU, quer dizer, a Serviços Urbanos. Isso, depois disso eu não tenho. Talvez hoje aqui a gente vai ter outro tipo de informação. Ou seja, se está crescendo o número de caçambas irregulares e a fiscalização está diminuindo o número de multas, tem alguma coisa equivocada. Tem alguma coisa acontecendo de forma equivocada. Então, eu imagino que para o sindicato e para as empresas regulares é a chamada concorrência desleal. Que fica difícil também para o regular competir com o irregular. Então, isso tudo eu creio que deve ser analisado hoje aqui. Agradeço a presença de todos. E, vereador Léo Borghese, só para te... Eu vi que Vossa Excelência passou a presidência. Eu não sei em que ponto que estava. Eu só abri e botei, fiz o preâmbulo da história do PL, do sindicato, como que nasceu isso dentro. Nós só fizemos um preâmbulo de como que nasceu o projeto, que foi um pedido que veio da Secretaria de Relações Institucionais, internamente dela, que era um problema que a própria prefeitura estava enxergando, né? Aí nós tivemos no sindicato, o sindicato fez a exposição da situação dele, e o que você mostra aí de diminuição das multas é a própria dificuldade que a gente tem de achar a empresa para multar, porque como ela é irregular, ela não existe, ela está botando lá, como é que você vai multar? Igual você vê, muitas vezes os comerciantes reclamam disso, é justamente o comerciante formal que recebe a multa, porque o irregular ele fica difícil, como é que você vai multar a pessoa que não existe ou que ela está irregular, né? Então é a dificuldade que existe hoje. E a atual legislação, o que acontece? Ela penaliza, não que ele seja o contrário, mas quem está regular é que é obrigado a ter toda a preocupação que a legislação hoje tem. E o irregular não tem, por exemplo, você mostrou aí uma série de coisas que ele não tem. Por quê? Porque ele está irregular, ele não tem que estar dentro da legislação. E os que são regulares são obrigados a estar na legislação. Então esse foi do ponto aí para ser presidente para Vossa Excelência. Entendi. Vereador Pedro Bueno, Vossa Excelência quer manifestar? Vereador Irlan, eu só queria manifestar aqui a minha satisfação de ver a preocupação de Vossa Excelência com um assunto tão importante para a cidade. Essa discussão já teve em plenário, nós já votamos proposições nesse sentido de não só buscar uma melhor regulamentação, mas como Vossa Excelência disse, nós temos uma boa regulamentação, né? Nós temos um problema explícito
no sentido da falta de fiscalização. Né? Eu vejo com muita importância, porque eu também quero entender, né? Por que a gente ainda não pensa no recolhimento dessas caçambas irregulares? Né? Eu acho que uma caçamba dessa, inclusive, pode ser aproveitada aí pela Secretaria de Obras, faça a apreensão, a remoção, e se o proprietário aparecer para recolher, que sofra a notificação. Né? Então, a gente não pode coadunar com os crimes ambientais, né? O descarte irregular, né? Belo Horizonte sofre muito com os botaforas, então se essas caçambas também entram irregularmente, né, nas URPVs, que lá mesmo elas sejam apreendidas, que lá mesmo os proprietários sejam notificados. Nós temos várias formas de combater o mau uso, né, e se está ferindo as regras de circulação de trânsito, se está trazendo risco eminente à vida das pessoas. Eu acho que deveria estar presente aqui até o Sindimotos, motociclistas e outras pessoas que sofrem mais sensivelmente com esse tipo de destinação dessas caçambas. Eu acho que Vossa Excelência presta um serviço de grande relevância para a cidade. E eu quero aqui, só na condição de ouvinte, tentar entender o porquê a fiscalização, né? Aí está aqui o Zé Mauro, que vai elucidar para a gente aqui as dificuldades da Secretaria, e o planejamento urbano, né, que a Prefeitura pretende desenvolver para que a gente possa coibir, né, a destinação irregular do lixo, coibir esse posicionamento que tem tirado vidas, fortalecer a concorrência leal, né, a arrecadação de impostos, para que a nossa cidade, ela, como capital do Estado de Minas Gerais, ela possa regularizar questões que são de grande relevância para a nossa população. Então é isso, vereador, parabéns pela audiência pública, por estar alinhado também com a liderança de governo e com o próprio Executivo, para atender aí os reclamos do sindicato, que, na verdade, é os reclamos da população. Obrigado, vereador Pedro Bueno, é isso mesmo. Imaculada, tudo bem? Bom, Imaculada, você está aqui representando, né? Você é a diretora de monitoramento e fiscalização da Prefeitura, não é isso? Eu gostaria de te perguntar, eu gostaria que você ficasse à vontade em relação ao tema de modo geral, mas eu gostaria de perguntar especificamente na legislação atual. O vereador Léo Burguês bem falou, tem uma dificuldade em relação à identificação da pessoa, porque ela está irregular. Mas há possibilidade, pela legislação atual, de recolhimento, ou isso precisa ser alterado na legislação? Eu sei que o PL já prevê isso, mas na legislação atual não é possível. Qual é a solução que vocês dão hoje na legislação atual para uma caçamba irregular? Muito obrigado novamente pela presença. Boa tarde a todos. A nossa legislação, na verdade, a gente tem um problema muito grande com ela, de 2011, que houve uma alteração, né? E na legislação o que acontece? Nós temos que notificar antes da apreensão, né? E quando a caçamba ela não é identificada, é o caso da maioria dessas clandestinas, a gente tem conversado muito isso. Lá na Secretaria recebemos, inclusive, o Alain, o Hércules, o Sindilec, algumas vezes para discutir o assunto. A gente sempre esbarra nessa questão, né? O fiscal vai ao local, às vezes conversa com o proprietário que fez a contratação da caçamba, mas não consegue a identificação de quem é o responsável. Como nós temos que notificar, a gente consegue apreender só quando a gente verifica algum tipo de risco à segurança de pessoas. Com a mudança da legislação, aí é óbvio que a gente vai ter uma acessibilidade maior de fazer esse tipo de ação de fiscalização. Que, na verdade, a apreensão de caçamba, gente, ela tem um efeito pedagógico, né? A caçamba é irregular, as pessoas não respeitam a legislação. A fiscalização faz uma atividade planejada, coibitiva, apreende 1, 2, 3, 10 caçambas, as pessoas já começam a acreditar na eficácia da lei, né? Então, a legislação hoje, realmente, ela nos prejudica, porque nós temos que notificar. E muitas das vezes a gente não consegue finalizar em função disso. A pessoa tira aquela caçamba daquele lugar e coloca num outro local, né? Aí nós temos que recomeçar o processo todo.
Né? Então, nesse sentido, a legislação, a mudança, ela vem nos ajudar em termos de fiscalização. Então, uma das coisas que você está dizendo é o seguinte, você não consegue, você até pode apreender pela legislação atual, mas você não consegue apreender antes de notificar. E como é irregular, você não consegue notificar. É isso? Perfeitamente. A gente tem esse empecilho. Agora, não significa que a gente não tem atuação de fiscalização em relação a isso, né? Por exemplo, em 2017, nós aplicamos 46 multas, em 2018, 49, e esse ano já aplicamos 11. Né? Mas a ação da fiscalização ela tem que ser um pouco mais definitiva. Né? A questão da apreensão em relação às caçambas, para a gente, é a solução que, num primeiro momento, é a melhor. A gente vê como melhor em função da permanência da mudança, né? Vai ser uma mudança que ela vai ter uma força maior, porque as pessoas irão regularizar com certeza. Quantos fiscais existem hoje na prefeitura que estão capacitados para fazer esse tipo de fiscalização, das caçambas especificamente? Nós temos cerca de 317 fiscais trabalhando efetivamente na rua 250. E todos estão capacitados para... Todos estão capacitados. Entendi. Só para deixar claro, na mudança da legislação no PL, você vai tirar essa obrigatoriedade da notificação. Então, a apreensão vai se tornar mais fácil, não é isso? Exatamente. E nós vamos trabalhar com prioridades, é óbvio, né? Uma caçamba que está com irregularidades relacionadas à segurança, apreensão imediata, se ela não tem identificação, se ela está muito danificada, se ela depositou material em local que não é apropriado, aí apreensão direta. Tem questões que elas podem ser notificadas com regularização, né, que são questões mais simples. Mas no caso da clandestina, a nossa proposta é trabalhar com apreensão. Quantos locais de descarte existem para essas caçambas hoje em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte nós temos um e temos dois, um em Santa Luzia e um em Vespasiano. Fora isso é irregular? Fora isso, irregular. E aí também existem multas por esses descartes irregulares, não é isso? Esses bota fora, né? Sim. Nós temos multas específicas em relação a isso e temos uma equipe na prefeitura que trabalha especificamente com esse tipo de fiscalização. É uma equipe que é composta com guarda municipal, é composta com o pessoal da Delegacia de Crimes Ambientais. É uma equipe bem robusta e a gente trabalha na cidade como um todo. Então, quer dizer, além dos fiscais que trabalham na rotina, nós temos uma equipe por conta desse tipo de trabalho de bota fora irregular. Entendi. Você falou que é uma equipe. Aí eu queria perguntar para a Mônica, lá da BH Trans. A BH Trans faz parte dessa equipe? A BH Trans, de alguma forma, integra essa equipe de trabalho para a identificação dessas caçambas irregulares? Onde a BH Trans entra nesse trabalho para identificação ou para tentar auxiliar também a prefeitura para evitar esse tipo de circunstância que acontece com as caçambas irregulares? E agradecer mais uma vez pela sua presença. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né, para nós nos manifestarmos. A BH Trans sempre trabalha de forma integrada, já visto o Carnaval e tantos outros eventos e ações dentro da cidade. Não poderia ser diferente com relação à caçamba. Estar na via pública, lembram, né, da BH Trans imediatamente. Mas essa é uma legislação específica do Código de Posturas. E quando há uma colocação de caçamba, e principalmente uma caçamba irregular, em local proibido pela sinalização de trânsito, né, nós, de uma forma integrada, através do COP, nossas equipes em campo, repassam essa informação internamente para a equipe, que vai tomar as providências internamente e acionar lá dentro a quem de direito para tomar as providências. Essa é uma das ações da BH Trans. Agir de forma colegiada, integrada. É um olhar também para a cidade, auxiliando a fiscalização de posturas, para que ela que também seja mais uma equipe a identificar a irregularidade do uso desse equipamento. Vamos imaginar, por exemplo, que uma empresa irregular está colocando uma caçamba num local incorreto e lá pelo COP você visualiza isso. Qual que é o procedimento normal? Envia a Guarda Civil? Como que é o procedimento? Não temos essa rotina dessa forma. Se for visualizado, porque inúmeras são as identificações, né? Nosso olhar hoje é para operação e fiscalização do trânsito. Se houver algum distúrbio, não temos esse olhar direcionado, né, para a busca da caçamba irregular. Mas na equipe em campo ou internamente, se for detectado algum procedimento, poderá ser criada essa rotina, sim.
Mas lá dentro tem essas equipes, né, de fiscalização, principalmente em grandes operações, é feito um monitoramento integrado, onde cada um na sua área de atuação faz as devidas tomadas de procedimentos, as rotinas e os processos. Existe uma estatística da BH Trans em relação a mortes ocasionadas por colisões com caçambas? Existe isso? Nós temos o projeto Vida no Trânsito, que faz uma equipe multidisciplinar, DETRAN, BH Trans, Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Guarda Municipal, Polícias Militares. Eles leem cada boletim de ocorrência onde haja uma vítima fatal. Não só no local, mas assim como o teu colega foi internado e após ele morreu, ele sim teve como causa morte um acidente de trânsito. Então, eu tenho praticamente certeza que ano foi? Foi no ano passado. Sim, então esse boletim 2000 até 2017 nós já fizemos a leitura. Ele é lido boletim a boletim, verificando as causas. Só para dizer que a morte em decorrência de choque, porque isso é um choque, que é um elemento parado, né? Um veículo com elemento parado, então é considerado na análise de acidente de trânsito um choque. Ele não tem uma relevância estatística, mas o índice de mortalidade para esse tipo de acidente é muito grande. Entendi. Tem como pôr o vídeo rapidinho acho que a gente consegue pôr o vídeo rapidinho. Ele não é grande, acho que o pessoal vai conseguir agora. Esse aí. O motociclista morre após bater numa caçamba na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente foi grave. Isso vai dar certo. Tá? Mas o socorro só chegou 1 hora depois. O motociclista morre após bater numa caçamba na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O acidente foi grave, tá? Mas o socorro só chegou 1 hora depois. As pessoas que ajudaram o rapaz ligaram várias vezes para o SAMU, mas eram informadas que não havia ambulância disponível. Vamos entender melhor esse caso. Põe no ar. Caso Brasil é isso aí, ó. Depois de 1 hora o SAMU tá chegando. O relato é do Flávio. Ele ajudou a socorrer o motociclista que se acidentou no bairro Novo das Indústrias, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Logo após que aconteceu a batida, eu compareci aqui, e os momentos que ele ficou se debatendo, tentei dar os primeiros socorros para ele, mas como ele estava muito machucado, tinha como botar a mão. Valdinei, assim como os outros moradores, ligaram várias vezes para o SAMU. Aí a gente ligando para o resgate e o pessoal do resgate falando que não tinha ambulância nesse momento. Aí eu liguei para o 190, não apareceu também, apareceu depois de 1 hora também. O acidente aconteceu por volta de 8 horas da noite. A vítima, que trabalhava como motoboy, fazia a última entrega do dia. Ele descia por esta rua quando bateu de frente com uma caçamba, que estava exatamente aqui. Ele falou, não vi a caçamba, chama o SAMU, começou a gritar muito. E nisso ele depois já ficou parado, já não conseguiu se mexer mais. Segundo testemunhas, a ambulância chegou aproximadamente 40 minutos depois. As imagens mostram os socorristas prestando os primeiros atendimentos. E quando Flávio achou que o sofrimento da vítima estava terminando, a surpresa. A ambulância não era adequada para transportar o rapaz. Como a situação da vítima estava piorando, os socorristas resolveram levá-la. Como ele chegou a ter algumas paradas dentro da viatura, foi encaminhado com ele. Eu acho, creio eu, que foi o caso da morte dele, que eles nem queriam tirar ele do local. Veio a ambulância errada. Uma das causas do acidente pode ter sido a falta de refletores na caçamba, que são sinalizadores noturnos obrigatórios. Além disso, os moradores da região denunciam a falta de iluminação pública no local, que aumentou o risco. E é uma escuridão total ali. À noite é impossível sair no portão. Aí a caçamba estava debaixo desse poste. Como estava vindo o carro ao contrário, não teve como o rapaz sair fora, porque ele não enxergou a caçamba. Aí ele acabou colidindo com a caçamba, porque iluminação pública, impossível aqui. A rua é mão dupla, mas muito estreita, além de ser uma descida e com fluxo intenso de veículos. Eles podiam tomar alguma providência, ou colocar o quebra-mola, alguma placa, ou tentar colocar ela de mão única. Alguma coisa tem que ser feita para não acontecer mais que aconteceu com esse rapaz. Aqui a reportagem não termina aí não, tá? De acordo com a prefeitura, a fiscalização de caçambas é feita rotineiramente mediante denúncia dos cidadãos. Quanto à falta de iluminação, a concessionária BHIP
responsável pelo serviço, informou que a única solicitação de manutenção no local foi feita nesta quarta-feira, dia 18. Uma equipe já foi mobilizada para verificar a situação no local. Já sobre a demora do SAMU, a Secretaria Municipal de Saúde informou que em 38 minutos a ambulância já estava no bairro fazendo o atendimento da vítima e quando chamou a UTI móvel, ela foi disponibilizada imediatamente. Ouvi. Bom, aí um pouquinho que vocês viram a caçamba ali, dá para perceber que ela não tinha a tarja, né? Que quando a luz ia refletir imediatamente, então ele não conseguiu enxergar. Ainda tem o problema da iluminação pública, aquilo ali foi fatal. E como a Mônica disse, esses tipos de acidentes, normalmente eles são fatais. Quer falar? Pode usar o microfone. E nesse caso, a caçamba, como ela com certeza foi disposta muito próximo da esquina, sem obedecer à distância regulamentar, ele poderia ter tido tempo de desviar, poderia até ter se machucado, mas não morrido. Né? Então, ali eu percebi claramente que a caçamba estava quase na esquina, o que não pode acontecer também. Tem toda uma regulamentação, pode ficar à vontade. Bom, primeiro, parabenizar, né, pelo tema, acho que é super importante. Agradecer a participação. Zé Mauro? Zé Mauro. Isso, Zé Mauro. Zé Mauro é o subsecretário de fiscalização, né? Isso. Nos ajuda a entender, já que eu ia abrir a palavra para você mesmo, nos ajuda a entender porque na reportagem o apresentador diz que a fiscalização é feita só mediante solicitação, e não é verdade, né? Ou vocês só fazem mediante solicitação? É feito mediante os saques, né, normalmente, mas também a gente tem uma equipe que fiscaliza, que é o nome, até fiscaliza o BH, em cada uma das regiões, que a gente percorre as regiões e quando a gente localiza, a gente também notifica. Mas aí vem aquele grande problema que a modificação da lei lá em 2011 provocou, que é não poder apreender imediatamente a caçamba irregular. Então, por que isso? Porque se você notifica, daí ele tira e vai para um outro lugar. Aí nesse outro endereço você tem que notificar de novo. Então é uma coisa que não termina nunca, né? Mas além desse aspecto, eu queria chamar a atenção que nesse substitutivo apresentado pelo Léo, corrige, é uma questão muito importante, é exatamente você corresponsabilizar o contratante da caçamba. Por quê? Obviamente a gente vai ter que entrar com uma campanha educativa muito forte, né? Porque as pessoas, elas contratam e não sabem exatamente o que elas estão contratando. E nem sabem que aquelas caçambas são irregulares. Então acho que junto ao Sindleg, acho que a gente tem que entrar com uma campanha forte, assim, que é um exercício de cidadania mesmo, né? Então, que essa lei, que esse substitutivo de lei, se for aprovado, eu acho que vai contribuir muito para a gente melhorar essas questões. Além você perguntou das demandas, o Sindleg a gente tem conversado muitas vezes lá, e inclusive a gente tem um grupo do WhatsApp que os próprios caçambeiros, né, que eu posso usar esse termo, eles quando estão circulando pela cidade também, eles mandam, tem um grupo do WhatsApp que eles nos mandam e aí em geral a gente faz ou seja, é um sistema colaborativo, não é só a partir dos saques. Né? Mas o problema é que tem muita caçamba, né? E a Imaculada até falou do número de fiscais que a gente tem, mas obviamente esse número de fiscais é para tratar de todos de controle ambiental, de todas as posturas, de tudo, absolutamente tudo, né? Então, pelo 156, o cidadão pode denunciar uma caçamba irregular? Pode, pelo 156, pode ser direto no site da prefeitura, pode ser pelo aplicativo também lá da PBH, né? Tem todos esses canais de denúncia. Também gostaria de perguntar, em relação à questão da fiscalização, bom, uma vez que, se houver a possibilidade de apreensão, vocês têm um local específico para destinar essa caçamba? Isso é sempre um limitador para a gente, inclusive está no substitutivo, né, 120 dias, né, a gente queria ter um prazo menor, mas acho que a gente tem que arrumar. Na verdade tem aquele centro lá da SLU, mas que permanentemente ele está quase que sempre no limite.
A gente tem que arrumar alguns locais para acolher essas caçambas e talvez, se a gente conseguir diminuir aquele prazo que está no substitutivo, acho que seria interessante também. Tá? Aí, olha, uma sugestão, viu, de diminuição do prazo de 120 dias, talvez, quem sabe. Isso é uma coisa que a gente... 60 dias, 30 dias. Porque... porque depois tem a questão do leilão, né? Não é isso? Tem a questão porque do aí leilão. Tem que leiloar o... Não é nem a questão do dinheiro. É até legal a gente perguntar pro Alan, é o seguinte, quanto custa uma caçamba? Uma caçamba nova hoje, ela custa em torno aí de, pintada, se mandar fazer, uma caçamba de 5 metros cúbicos está custando em torno aí de R$2.500, R$3.000, uma caçamba nova, caçamba nova. Agora, a caçamba velha, você pica esse... Aí no leilão... ou é no leilão, ou você pica e manda para o ferro velho e vende no peso, porque é até bom tirar isso de circulação, porque muitas vezes a caçamba que já foi utilizada tantas vezes, ela já não está mais em condições de ficar ali exposta. Mesmo que ela seja pintada novamente, o material já está fadigado, ela já está toda usada. Então, muitas vezes ela foi quebrada e foi soldada. Não é o cenário ideal. O negócio é pegar e recolher e dar destino. É um risco para a salubridade pública, né? Até porque, se você recolhe uma caçamba, parte ela, você leva aí numa empresa de ferro velho, que eles têm todo o equipamento para cortar e você vende e dá destino, você elimina o problema da falta de espaço de você pegar essa caçamba e guardar. Você vai guardar lixo? Para quê? Né? Nós temos aqui também a presença do Roberto Matozinhos. E vamos ver se o pessoal da assessoria podia me ajudar aqui com o microfone, ver se chega aí. Então, chega um pouquinho para cá. Ou então só mudar uma cadeira aqui, só cada um mudar. Aí, deu som? Agora tá. Isso. Ô Roberto, você está representando o Sinduscom, correto? Sim. Então, uma pergunta que eu tenho para você, e aí você pode ficar à vontade para discorrer sobre esse tema, ou do tema de forma geral, é o seguinte, por exemplo, quando um filiado seu do Sinduscom contrata uma empresa de caçamba, tem existe algum tipo de mecanismo que ela consiga verificar se essa empresa é regular ou não? Isso é possível? Isso é a primeira pergunta. A segunda, você tem conhecimento de filiados seus que estão sendo multados pelo poder público por utilizar empresas irregulares e por conta disso tem se procurado, por exemplo, as empresas regulares? Ou você não tem conhecimento sobre isso? Obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores da mesa. Eu queria fazer um preâmbulo muito rápido primeiro do cenário de gerenciamento de resíduos em Belo Horizonte. Segundo dados da SLU, 75% do resíduo gerado em Belo Horizonte não é indústria formal, não são construtores. Então, indústria formal só gera 25%, por vários motivos. Primeiro, pela competência técnica, porque uma obra de uma empresa formal tem projeto, então isso reduz a geração, e até pelo número de pessoas gerando. Então, o volume dos pequenos geradores é muito maior. Esse é um preâmbulo. Outro preâmbulo que eu queria fazer é o seguinte: o Sinduscom tem uma série de ações, eu queria até fazer chegar à mão dos vereadores um trabalho que é desenvolvido pelo Sinduscom, e aí com isso eu faço respondo a segunda pergunta, que é... Tá, faz esse favor. O Sinduscom, numa das publicações, inclusive ela está aqui comigo, a gente indica os transportadores formais, e a gente indica o site do Sindilec para que os construtores possam consultar quais são as empresas formais. Esse é um trabalho que a gente faz em conjunto com o Sindilec, inclusive vários outros projetos nesse sentido. Então, é um trabalho amplo que a gente faz. A empresa formal, ela passa por um processo de licenciamento e indica os transportadores nesse processo de licenciamento. Então, na maioria das vezes, a empresa formal não utiliza e não indica transportadores informais. Então, não usa caçambas irregulares. Esse é um ponto.
Segunda pergunta, da questão da utilização de caçambas regulares, a indicação Sindleg. E multas também em relação a... A gente não tem recebido informações sobre multas constantes. A gente sabe que é um processo que é contínuo e das nossas associadas, como eu disse, por causa da questão do licenciamento ambiental e da indicação nesse processo de empresas formais, usualmente a gente não tem muita informação sobre multas em empresas nossas associadas. Agora, cabe um outro destaque aqui. Foi publicado no dia 5 uma deliberação normativa, que é a 232, do Governo do Estado, que agora vai implantar um sistema de monitoramento de transporte de resíduos. Esse é um instrumento que a gente já até está desenvolvendo algumas ações, que vai ajudar muito nesse processo. A gente entende que essa publicação, essa entrada em vigor do sistema de monitoramento de transporte de resíduos, ela vai privilegiar os formais. Então, só poderão cadastrar no sistema as empresas formais. Mediante isso que você disse, eu queria até voltar aqui para o Zé Mauro e também para a Imaculada para perguntar o seguinte: no processo de licenciamento de uma empresa formal, se leva em conta a questão da destinação? Eles têm que comprovar que fazem a destinação nos locais adequados? E como é a fiscalização disso? Os formais, obviamente, os formais, eu estou falando dos formais. Aí, inclusive, esse é um instrumento que a gente poderia multar quem contratou, né? A gente pode, porque tem um comprovante que entrega o lixo no lugar adequado, na URPV e em outros locais, né? No caso de caçamba, não é RPV, né? Só em 2 locais, né, Imaculada? Mas a gente tem esse instrumento hoje... A construtora, por exemplo, ela tem que ter isso nos seus arquivos. Isso, ela tem que comprovar que contratou e que entregou no lugar correto de deposição. Entendi. Tá? É um cuidado com o meio ambiente, né? Sim, é o outro aspecto das caçambas regulares. Boa parte deles entregam... Não bota fora. Não bota fora qualquer aí, né? Quer completar? Quero. Tem um documento que é obrigatório para as empresas que passam pelo processo de licenciamento, que é o CTR, que está previsto numa legislação municipal, que é a 10.522. Então, todos os construtores licenciados, obrigatoriamente, têm que preencher um formulário que chama CTR, que é o Controle de Transporte de Resíduos. Nesse documento, que é obrigatório o porte no transporte, no veículo de transporte, tem a indicação de 3 empresas transportadoras. No processo de licenciamento indica 3, no CTR indica o transportador e a destinação. E esse documento tem que voltar para a construtora, devidamente preenchido pelo receptor do resíduo, que aí é apresentado para a baixa durante o processo de baixa e habite-se da edificação. Então é um processo todo muito controlado, já tem toda uma regulamentação sobre esse processo. Entendi. Dando seguimento aqui, todo mundo, a hora que quiser, se quiser manifestar, pode ficar à vontade, tudo. É porque eu vou dando oportunidade para as pessoas irem falando. Quero até complementar um pouco, porque na verdade, assim, a concentração dos problemas não é nem tanto na questão é muito menos, acho que é quase inexistente na construção. O problema está naquelas contratações para descarte de coisas, de casas e tudo mais. Quer dizer, não que não exista o problema, mas é muito maior nesses casos de contratação mais individual, assim. Entendi. Porque as pessoas desconhecem, não tem que... E às vezes ela contrata pelo preço, né? Não há dúvida disso. Nós estamos com a presença aqui do Tiago Roberto da Silva. Você é o dono lá, o diretor, né? Na verdade, o diretor da TRS Caçambas, né? Tiago Roberto da Silva. É muito difícil ser uma empresa regular nesse ramo de negócio, e eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência aqui para a gente, do seu trabalho, dessa competição que muitas vezes, na minha opinião, é uma competição desleal, né? Que você contasse para a gente a sua experiência e se você vê com bons olhos essa nossa audiência aqui, para que a gente possa tentar adequar o mercado, para que as pessoas possam ter oportunidades iguais e não como está acontecendo nos dias atuais, e agradecer a sua presença. Obrigado, boa tarde a todos. É muito complicado hoje para a pessoa trabalhar regular.
Porque a gente aluga uma caçamba a R$200 para jogar lá em Santa Luzia. Eu moro no Serra. Aí você conta do Serra para Santa Luzia quantos quilômetros? Então o que acontece? Se você não tiver hoje um lugar, um transbordo, hoje a maioria do pessoal está usando transbordo, que eu gasto hoje, por exemplo, 18 quilômetros do Serra, lá na Via Expressa, ou do Serra, no Ceasa eu vou gastar uns 20 e poucos quilômetros. Aí eu vou gastar 35 quilômetros do Serra, Santa Luzia, então dá 70 quilômetros de volta. O custo do diesel hoje é muito alto para a gente poder manter uma empresa regular. Hoje eu tenho poucas caçambas, nem todas hoje são cadastradas, porque quando eu cadastrei algumas, eu cadastrei num lote de um amigo meu, porque hoje você tem que ter um lote regularizado, com IPTU, com série de documentações. E praticamente hoje a prefeitura não abre espaço para você fazer isso. Para você tirar uma licença de tráfego hoje, você tem que ir lá no BH Resolve, você faz uma ficha, documentação em dia, tudo bonitinho. Porém que tem um certo prazo para eles entregar, você tem que ficar na internet consultando. Você tem que pagar uma taxa, se não me engano, de 200 e poucos reais. 100 e poucos reais. Então, quer dizer, fica muito difícil. Eu trabalho menos, ganho menos, já tive caçamba advertida já, fui lá, regularizei, comprei quase R$500 de tinta, pintei, botei nome, botei CNPJ, mas infelizmente nem todas as caçambas hoje o cara consegue pôr a tarja? A tarja. Não, a tarja não, a tarja é barato. Eu falo é a licença da caçamba. Nem todas. Concordo com você. Toda caçamba hoje... Se puder colocar só aquela foto com a caçamba, para o pessoal ver eu o que concordo, ele está falando. Eu concordo com você. Hoje sai muito barato hoje. O cara você está falando essa licença aí, a DML? Essa licença. Uhum. Hoje é muito barato. Hoje o cara pintar a caçamba, botar a faixa refletiva e o telefone, como você falou. Mas eu quero ver hoje quantos caçambeiros em Belo Horizonte tem esse número regularizado. Já fizeram a pesquisa disso? O DML é individual, correto? Cada caçamba é um DML, é isso ou não? É uma taxa que você paga separado. Um caminhão que tem 15 com o mesmo número. Ah, sim, entendi. Por empresa. Por empresa. Entendi. Inclusive, o Hércules, eu quero te convidar aqui a compor a mesa, por gentileza. Vou te dar a oportunidade também de falar. Mas vem aqui compor a mesa com a gente, por gentileza. Deixa eu continuar aqui com o Tiago. Eu vou te dar a oportunidade também. Então, mas eu vou te dar a oportunidade. Deixa eu só finalizar aqui com o Tiago. Mas você tem esse número? Em algumas caçambas. Em algumas caçambas, entendi. Tudo bem. Agora, a pergunta é, fora isso, tem alguma taxa anual que tem que pagar? Tem que, todo ano você tem que renovar. Para renovar, né? Então, quer dizer, acaba que fica... Por que o pessoal faz clandestino? Porque o cara, eu ponho minha caçamba a R$220 e pago meus impostos. Eu pago taxa de incêndio, pago as documentações normais que tem que manter a empresa. E funcionário. Então, eu tenho um custo alto. Então, hoje eu trabalho pouco, mas eu também não tenho trabalho. Por quê? Eu gasto um pouco mais, jogo em alguns Botafogo, jogo nesse regularizado, jogo nos clandestinos, que é transbordo, entendeu? E, infelizmente, a prefeitura hoje não abre espaço. Por que a prefeitura não legaliza os transbordos? Que é muito mais perto para a gente. A gente tem condições. O transbordo é um meio termo entre o Botafora e o... Como é que chama o outro que você falou, Imaculado? O RPV? Não, o local de descarte. O Botafora licenciado, né? Isso. Hoje ninguém consegue. Nós temos 3 licenciados, mas um só aqui em Belo Horizonte, os outros 2 fora. Hoje ninguém consegue. O cara vai jogar no maquineiro ali, ó. O cara vai pagar em torno de quê? Eu acho que R$50 a tonelada. R$70, não sei. Tem muitos anos que não joga lá, desde quando proibiu terceirizados, né, mais empresa. Então, quer dizer,
o custo é imenso. Como é que você vai chegar com a caçamba lá com 6 mil quilos, você vai pagar 50 reais de tonelada, você vai alugar a caçamba por 250, quanto sobra para você? Então, eu concordo, as caçambas têm que ser fiscalizadas, elas têm que ser totalmente legalizadas, mas a prefeitura podia olhar por nós nessa licença. Por que não facilita para a gente tirar ela? Por que tem que ser justamente um lote documentado, escriturado, se a gente nem muitas vezes tem um lote que não cabe 20 caçambas e um caminhão? Então, eu concordo que tem que ter as caçambas regularizadas, pintadas, com faixas refletoras, mas também que a prefeitura ajude a gente nessa documentação. Pode falar. Eu vou só complementar a sua fala, mas também eu gostaria que você entendesse algumas questões que elas são importantes para a cidade, né? Então, a caçamba, ela não pode ficar armazenada no logradouro público, né? Então, por isso que a legislação define que tem que ter um local, um terreno para a guarda das caçambas. Aí é óbvio que, infelizmente, né, para o empreendedor, mas felizmente para a população, né, a legislação já prevê isso. Então, você vai ter uma quantidade de caçambas que você consegue realmente tomar conta delas. Porque se você deposita ela no logradouro público, vai causar uma série de problemas, né? Isso fica claro. Em relação à questão do licenciamento de novos botaforas e regularização de áreas de transbordo, aí eu concordo. Eu acho que Belo Horizonte tem uma área somente, é pouco. Só que é uma questão que hoje, né, não é o município que vai fazer a gestão, é o particular. Então, teria que ter pessoas interessadas em licenciar áreas de botafora na cidade de Belo Horizonte. E aí, sim, óbvio, é uma discussão com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Políticas Urbanas também, para, num caso, agilizar o processo de regularização. Né? Então, é isso. É claro que tudo tem um custo, mas a gente tem que lembrar também da questão do meio ambiente, né? A gente não pode esquecer disso também. A dificuldade que, às vezes, o Tiago está dizendo aí, é uma dificuldade que todos os empreendedores vão enfrentar. Agora, e se isso vai subir o custo para todos de maneira geral, é uma coisa. O problema é quando sobe para um e os irregulares continuam lá embaixo. Então, é por isso que a legislação precisa acompanhar, não é? Para que os irregulares eles fiquem desmotivados a continuarem irregulares. Eu penso dessa forma também. Eu quero colocar também aqui na conversa o Eli Costa Lage, que é superintendente do Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza, Industrialização do Lixo em Minas Gerais, Sindilurb. Está representando o presidente Marcos Vinícius Rocha Savoy. Agradecer a sua presença, Eli, e também te perguntar, dentro de toda essa perspectiva que a gente está conversando aqui, tudo, você vê como importante a regularização dessas empresas também? E qual que é a sua visão sobre o que hoje tem acontecido na cidade de Belo Horizonte em relação às caçambas? Boa tarde a todos, boa tarde, vereador. Cumprimento também os demais daqui da plateia. Nós temos realmente acompanhado essa questão de uma forma pretendendo que seja bastante presente. Em 2017, nós recebemos por parte de uma das nossas associadas um relatório bastante circunstanciado, bastante recheado, que mostra a dificuldade da iniciativa privada na questão do investimento na área, num aterro de inertes. Uma empresa que tem um aterro de inertes via em torno de si, localizado em Santa Luzia, via em torno de si, ou continua vendo no trajeto e na proximidade do aterro, um conjunto de de locais irregulares de deposição das caçambas. E carroceiros também. Eles fizeram um relatório, cuja cópia está aqui, eu trouxe para deixar com vocês. Há dois aspectos fundamentais. Há um aspecto que é muito importante, que é o social e ambiental, porque nós constatamos, por meio dessa empresa, por meio da nossa associada, a deposição desses entulhos em beira de córrego, leito do Rio das Velhas, na margem de estradas, em lotes vagos que não são apropriados para isso, ou seja, o ponto mais próximo, mais fácil,
sem fiscalização, para se colocar isso. Nós, na época, nos associamos ao Sinduscom, ao Sindilec, fizemos muito contato na Secretaria do Meio Ambiente. Na verdade, na Secretaria do Meio Ambiente, nós fizemos uma correspondência, mas não chegamos a ter reunião com eles. Mas tivemos várias reuniões com a FEAM, que, embora não tenha responsabilidade sobre a questão do resíduo na capital, isso aí é da responsabilidade da prefeitura local, eles se interessaram muito pela questão, pelo assunto, e nos deram bastante apoio. Entretanto, o problema não foi resolvido, não teve uma continuidade, não teve uma solução, e nós, no contato com o Sindilec, recebemos deles a correspondência que veio aqui, endereçada para a Câmara, em que eles denunciavam os tipos de problemas que eles têm e que, acredito, seja a raiz dessa audiência. Foi onde começou. O problema social está exatamente na questão do descuido com o meio ambiente. Mas existe uma questão econômica. Nós temos apenas 2 associadas do nosso sindicato detêm um aterro de inertes. Essas empresas se localizam em Sabará e a outra em Santa Luzia. Entretanto, o que chega nessas empresas, uma específica de aterro de inertes, que é de Santa Luzia, a outra não, a outra é muito grande, e tem um aterro que recebe o resíduo sólido de Belo Horizonte, de varrição e doméstico. Mas acontece que mesmo quando esse material vai para o aterro, o que existe de mistura nessas caçambas tem lixo doméstico, tem material orgânico, tem plástico, tem uma série de itens, porque não há nenhuma seleção. E isso, às vezes, nem é culpa de quem está coletando. Quem passa pela rua joga ali. E quem está fazendo uma pequena coisa em casa, chega na caçamba mais próxima e coloca também. Nós sabemos disso. Mas o saber disso não significa que o problema está resolvido. Nesse relatório, está bastante bem identificado, há reportagens dos jornais locais mostrando os problemas, mas que não tiveram solução. Esse problema existe, ele é grave, há um desestímulo. No caso do aterro de inerte de Santa Luzia, que só recebe inertes, eles fazem uma separação completa, fazem um aproveitamento de materiais, eles têm uma estrutura muito, muito completa, e faz um trabalho de alta responsabilidade. Só vai, de fato, para a pilha de aterro aquilo que é absolutamente qualificado como inerte e não aproveitável. Realmente há necessidade de se fazer uma ação de regulação dessa questão das caçambas, porque soubemos pela própria ALEC que das 190 empresas identificadas por eles, 52 são regularizadas. 52 não, 38. As outras 152 não são regularizadas. Portanto, é um número absolutamente absurdo em relação e o que pode gerar de deposição inadequada, de erro, de falta de cumprimento de normas, de localização inadequada, como já aconteceu, infelizmente, com seu amigo, que foi vítima disso, que nós lamentamos muito, na época que eu vi a reportagem. Então, é isso que acontece. Precisamos, de fato, ter o controle do que vai dentro da caçamba. Não pode simplesmente chegar lá e despejar tudo isso, tem que haver uma triagem, porque há material ali que não pode ficar no aterro de inerte. É material que deveria ser destinado para outra finalidade, muito até para reciclagem, que infelizmente Belo Horizonte está muito incipiente na questão do reciclado, é um percentual quase inexpressivo. E isso é um item econômico importante para muitas famílias. É um outro item que precisa realmente ser analisado. Bom, basicamente isso.
realmente às vezes a gente vai falando sobre um tema e surgem vários outros, né, Eli? Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão, por exemplo, de onde nós vamos, aí, olha, o que é o relatório. Então, assim, isso é realmente muito importante. Agora, a questão, por exemplo, da reciclagem, acho que é algo que Belo Horizonte realmente precisa evoluir, né? E aí seria interessante, viu, Léo, você como líder do governo, nós precisamos depois fazer uma discussão sobre a questão da coleta seletiva na cidade de Belo Horizonte, né? Trazer essa discussão para que a gente possa ampliar a coleta seletiva em Belo Horizonte. Acho que a gente pode ser um modelo aí para todo o país. Acho que é bastante importante isso. Eu deixei por último os representantes do Sindilec. Nós temos aqui o Alan Rodrigues, que é o gerente executivo, que é do Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamento, Máquina, Ferramenta e Serviços Afins do Estado de Minas Gerais, que é o Sindilec, que está representando o presidente José Antônio Miranda. Também tem a presença aqui do Hércules Pedrosa Gomes, que também é lá do Sindilec. E após, eu quero abrir também para qualquer uma das pessoas que estão participando hoje aqui da nossa audiência pública, para que possa se manifestar também. Deixei por último, até porque já estão, eu acho que a maioria dos problemas aqui eles já enfrentaram. E antes de... Pois não, ele. Posso fazer só um complemento? Só deixar o pessoal da assessoria aí, já deixar no ponto aqui um outro vídeo meu, aquele vídeo que eu faço a denúncia das caçambas, que antes de passar para o Alan, eu gostaria de passar esse vídeo. Pois não, Eli. Ô pessoal, tem que ir por um motivo maior. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, viu, Tiago? Matosinhos falou, o Roberto Matosinhos noticiou aqui a questão de uma deliberação normativa recém-aprovada, foi publicada no dia 9 de março, do COPAN, que regula a movimentação de resíduos em Minas Gerais. Essa regulação tem a ver com os problemas encontrados exatamente da questão de resíduos que são transportados e que tem também uma vertente muito forte na área de resíduos de saúde. Há, infelizmente, registros de resíduo de saúde sendo depositado em aterros sanitários que não se destinam a isso, resíduo de saúde sem tratamento. O resíduo de saúde tem que necessariamente passar por um processo de incineração ou de tratamento térmico para que ele seja deposto ou disposto num aterro sanitário. Ele tem que ser descontaminado. Inclusive a forma de retirada dele é totalmente diferenciada, né? Sem dúvida não. Tem um transporte específico, o pessoal trabalha, os invólucros são diferenciados, eles têm um tratamento todo diferenciado, não se misturam normalmente, mas existe clandestinidade também nesse campo. Gente que destina o resíduo de forma inadequada, infelizmente nós temos isso. Não temos os registros formais para dizer, mas infelizmente temos. E essa deliberação normativa que foi aprovada recentemente, ela ainda não obriga os resíduos de construção civil, os resíduos inertes, a serem monitorados. Isso só vai acontecer dentro de 12 meses. Houve uma justificativa para isso, aceitável, plausível, mas nós ainda temos um vazio aí de, na verdade, 13 meses a partir da publicação, para que eles comecem a ser monitorados. Essa norma determina que no momento da saída do resíduo de qualquer natureza, exceto o de varrição e o doméstico, que é feito uma coleta que não tem como registrar que saiu da minha casa ou da sua. Mas os demais resíduos, sim, eles serão registrados, acompanhados até o final. A responsabilidade do coletor, do transportador, do destinador final, tudo isso será controlado, mas isso já vale para o resíduo de saúde, dentro de ter um período aí de um hiato de adequação de 7 meses, e depois entra formalmente com um controle mais pesado em cima disso. Mas os resíduos
inertes vai demorar um bocadinho. O controle de resíduos inertes vai demorar um pouquinho. Ok. Vou passar o vídeo aqui antes do pessoal do Sindilec. Estou aqui na Ruazinha com Lírio Montanhês. Eu vou mostrar para vocês aqui uma caçamba. Há pouco tempo atrás, uma caçamba colocada de maneira irregular, ela foi responsável por um acidente que no final matou, né, um amigo meu de infância. Perceba, por favor, que essa caçamba aqui, ó, ela está sem as faixas reflexivas. E à noite, pode ser que uma pessoa... Olha aí. Imagina, por exemplo, essa faixa à noite. Será que à noite essa caçamba é visível sem as faixas reflexivas? Nós vamos fazer uma denúncia na PBH urgente para que venha aqui a fiscalização e possa multar o responsável por essa caçamba, porque está desobedecendo a legislação municipal. Eu falei faixa reflexiva, mas é faixa refletiva. E agora eu estou aqui na rua Papola Vermelha, esquina aqui com a rua Estrelitza, e vou passar por mais uma caçamba. Ó, cadê a faixa? Nós estamos aqui de dia, todo mundo está enxergando. E à noite? O construtor, muitas vezes, que está fazendo a obra aqui, ele nem sabe. É aqui, ó, na Papola Vermelha. Ele nem sabe. De frente aqui, o número 259. Mas nós vamos fazer essa denúncia também. Para quê? Para que a gente possa evitar os acidentes. Evitar que possa acontecer acidentes como aquele que matou o Kleber lá na região do Barreiro no segundo semestre agora aqui de 2018. Mais um flagrante aqui na Ruazinha, de frente ao número 291, mais uma caçamba sem a faixa refletiva. Sem a faixa refletiva. Deveria ter a faixa refletiva. Não tem. Mais uma denúncia que nós vamos fazer. Isso aqui parece que é a faixa. Parece. Mas não é. Não é esse tipo de faixa aqui que a legislação diz. Está incorreto. E outra coisa, ó. E as laterais? Também não tem. Está de forma equivocada. Não é assim que a legislação diz. Vamos denunciar. Parece que é a blitz das caçambas, né? Agora a rua Azaleia Branca aqui, ó. Vou passar aqui do lado de outra, ó. Ó. Cadê a faixa? Cadê a faixa refletiva para a noite? Vou encaminhar tudo para a prefeitura. Vou fazer a denúncia no 56 e vou fazer a denúncia também para fiscalização, diretamente para fiscalização aqui da Regional Oeste. Não pode. Temos que salvar as vidas, tem que obedecer à legislação municipal. Isso aí é nossa obrigação de fiscalização também como vereador aqui na cidade de Belo Horizonte. Aí são as regras, né, que a gente colocou ali, o que são as regras e tal. Então, se foram 11, 11, ó, essas 4 aí pode colocar na minha conta, tá? Porque com certeza eu fiz a denúncia, inclusive fiz a denúncia lá para o Aldo, que é lá da Regional Oeste. Fiz a denúncia para ele e pelo 56 também. Por quê? Porque às vezes você pega ali, tinha uma que a caçamba estava novinha, mas ela só tinha a questão comercial. Vocês perceberam? O nome da caçamba e o telefone, mais nada. Não tinha a identificação do CNPJ, não tinha o DML, né? Não tinha o DML, não tinha a faixa refletiva, nada. E naquele segundo eu ainda falo assim, aí vem o Sinduscom. Eu falei, ó, às vezes o construtor, eu ainda fui ingênuo, né? Mas eu disse lá, ó, às vezes o construtor nem sabe. Contratou e nem sabe que vai colocar lá uma caçamba irregular. Quer dizer, e depois aí ele pode ser punido por conta disso também. Então, o Eli deu um número. Eu não sei se esse número é verdadeiro. Aí vocês que vão falar, e gostaria de agradecer a presença, e que vocês ficarem à vontade. Mas de 190 empresas, apenas 38 são regulares e 152
são irregulares? Esse número é real? Aumentou? Diminuiu? E agradeço a presença. Bom, antes, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o vereador pela audiência pública, muito bem feito. Cumprimentar aqui o meu amigo Roberto Matosinho, Sinduscom, BH Trans, a amiga Imaculada aqui, os demais presentes, Ricardo, mais uma vez, obrigado, viu, Ricardo. Essa questão da fiscalização já é um assunto antigo e recorrente no município de Belo Horizonte. Existe hoje uma atuação muito forte do Sindilec em parceria com o Sinduscom e em parceria com a fiscalização, no sentido de tentar fazer com que esse tipo de prática de caçamba irregular seja cada vez mais combatida. O objetivo nunca é pegar esse irregular e tirar ele do mercado, mas a gente quer jogá-lo à luz da legalidade. Porque quanto mais empresas legalizadas a gente tiver no mercado, eu estou falando especificamente de empresas de caçamba, melhor para o município, melhor a arrecadação, nós vamos ter uma coleta de resíduos sólidos mais eficiente, todo mundo obedecendo à regra. A questão não é fazer regulamentação de mercado, nós queremos que as empresas trabalhem, mas trabalhem da maneira correta. O Sindilec é um sindicato patronal e ele nunca vai apoiar a irregularidade e a coisa errada, seja ela qual for. Tanto é que a fiscalização ela serve para quem é regularizado e para quem não é regularizado, para quem é irregular. Todo mundo está sujeito à mesma lei. Hoje, nós temos uma estatística que é nossa lá dentro do Sindilec. Eu trouxe aqui alguns números de maneira rápida, só para compartilhar com vocês aqui da mesa, o pessoal da plateia, e para o vereador aqui, só para entender um pouco melhor. Nós temos um registro que hoje, aproximadamente 72% dos resíduos sólidos que são gerados em Belo Horizonte são gerados por construtoras. Então, e o restante do resíduo é aquela pessoa física que vai fazer uma reforma na casa, é aquele síndico de condomínio que vai fazer uma reforma do prédio, mas nós estamos mais falando de construtora, de edificações, mais ou menos 72%. Nós temos um problema hoje, igual o Roberto Matosinhos falou, nós temos um trabalho, o Sinduscom e o Sindilec, de conscientização, tanto das empresas de caçamba quanto das construtoras com relação à contratação de empresas regulares. Mas já houve casos de construtoras de menor porte contratar uma empresa de caçamba que é irregular, fazer a obra toda com ela e, de repente, chegar numa empresa regular de caçamba para comprar o CTR para levar na prefeitura e legalizar a obra. Então, esse tipo de coisa não é prática comum, mas acontece, né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. É lógico, nós estamos falando, as construtoras maiores, elas têm total discernimento e conhecimento da legislação com relação a isso. Agora, aquele construtor, aquele cara que quer empreender, aquele pequenininho, tenho uma grana aqui, vou juntar 2 amigos e vou construir um prédio. Esse cara tem que ser orientado, ele tem que ser educado para saber que, se ele contratar uma empresa de caçamba irregular, ele está sendo conivente, coautor de um crime até ambiental, porque esse cara irregular de caçamba vai pegar aquele resíduo sólido e vai jogar em qualquer lugar. Ok? Só para ilustrar rapidamente o que você falou, dentro do material que o Eli passou para a gente aqui, tem uma reportagem aqui do Estado de Minas. Belo Horizonte recolhe 10 mil toneladas de entulho por mês em bota fora irregular. Ilegal. Então, imagina, 10 mil toneladas. A gente devia ter trazido a SLU aqui também, né, para eles falarem, porque é impressionante. Então, é mais um motivo de tentar chegar na regularização, né? Exatamente. Deixa enaltecer aqui e parabenizar o pessoal da fiscalização pelo trabalho que eles têm feito. A gente entende que o limitador hoje, o Sindilec entende que o limitador hoje é a questão da legislação, tanto é que nós estamos aí com um substitutivo para poder corrigir isso, e é o que a Imaculada falou e falou bem dito, disse bem dito, a questão de quando a fiscalização ela tiver condições de localizar uma caçamba e imediatamente rebocar essa caçamba, aí o pessoal irregular vai começar a ficar com medo. Porque antes de 2011 era assim, não era, Imaculado? Antes de 2011 era assim. A fiscalização, entre aspas, era o terror do empresário irregular. Chegou na caçamba, está irregular, chama o caminhão, põe em cima, leva embora. Ponto final.
Okay? Então, enaltecer o trabalho, agradecer a dedicação da fiscalização. A gente sabe da parceria, da amizade, né? E o Sindilec, ele abraçou essa causa. Quando eu assumi a gestão executiva do Sindilec, foi a primeira questão que me foi traga com relação aos um dos maiores problemas dos nossos representados foi a questão da caçamba. E eu não pretendo sair do Sindilec um dia sem ter essa questão resolvida, porque além de ser um problema para o pessoal de caçamba regular, porque hoje, o próprio Irlan falou aqui de maneira excepcional, nós temos hoje o caçambeiro irregular que ele não paga imposto, ele não paga nada, então ele faz a alocação da caçamba dele a R$100. E hoje uma caçamba, ela fica quantos dias, Hércules, parado no mesmo local? 3 dias. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui que é nosso para comunicação, e nós temos a turma dos caçambeiros nossos que são associados, que são regularizados. A gente lota esse WhatsApp com fotos de, às vezes, caçamba que está no mesmo lugar tem 2 meses. No mesmo lugar. Então, não é uma culpa da fiscalização, porque eles não têm hoje arcabouço jurídico para poder agir. Então, o substitutivo vai melhorar isso aí. A questão dos botaforas a gente já falou aqui, né? Isso é uma coisa da prefeitura que tem que ser levada em consideração, isso tem que ser resolvido, porque não adianta a gente regularizar as empresas, a gente tem que dar condições desse descarte ser colocado no local adequado, e aí a prefeitura realmente vai ter que agir nisso aí, a gente conta com os amigos aqui para poder ajudar. Uma outra coisa, um outro ponto de extrema relevância é a questão da regularização da empresa que é irregular. Hoje nós temos um excesso de burocracia na prefeitura com relação à regularização dessas empresas. Então, igual eu falei no início, o objetivo não é tirar esse pessoal do mercado, o objetivo é trazê-los à luz da legalidade. Todo mundo jogando no mesmo plano. Então, a partir do momento que eles tiverem impostos para pagar, tiverem as contas, o preço deles vai ser o mesmo preço de uma empresa de caçamba regular. Só que hoje, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, nós enfrentamos um grande excesso de burocracia. Então, isso aí é um outro assunto que a gente tem que tratar, eu só estou citando aqui, mas a gente vai ter que atuar junto da Prefeitura para poder facilitar a regularização e a renovação das licenças das empresas de caçamba. Porque isso é uma reclamação frequente que a gente tem lá. Do tipo, eu quero regularizar, mas eu vou na Prefeitura, quero pegar uma licença, demora não sei quanto tempo. O setor que era responsável por isso foi fechado, agora foi transferido para o local tal. Não é isso mesmo, né? Então, cada vez mais parece que a Prefeitura quer dificultar esse tipo de coisa, ao passo que ela tem que facilitar. Foi criado o MEI para fazer com que o empresário informal se regularizasse e tivesse direitos a financiamento, um CNPJ, uma conta pessoa jurídica. Por que a gente não pode criar um conjunto de regras que facilita para o pessoal do transporte de resíduos sólidos, né? Isso aí é uma coisa que a gente podia olhar também, tá, Irlan? É uma boa sugestão, mas agora, essa questão, por exemplo, da regularização, isso passa, infelizmente não, felizmente, né? Porque como há o manejo de resíduos, como até o próprio ali falou, às vezes tem resíduo hospitalar, dependendo da situação. Então, realmente tem que ter um cuidado, né? Então tem que verificar o que pode facilitar, mas assim, por outro lado também, tem que sempre ter a preocupação com a questão do meio ambiente. Mas com certeza, a gente tem que estar junto nessa luta aí para não desestimular a legalidade, né? Ao contrário, né? Inclusive o item 5 aqui, ó, falta de esforço e interesse das empresas se regularizar, porque a burocracia às vezes é tão grande, o custo às vezes para se regularizar é tão grande que o cara fala assim, eu prefiro ficar irregular e não pagar imposto, alugar minha caçamba a R$100 e larga para lá, do que fazer o que tem que ser feito, se regularizar. É até um desestímulo para as empresas que estão regulares. Eu já ouvi questionamentos de empresas regularizadas, chegaram em mim, lá no Sindilec, e falaram assim, olha, por que eu vou manter o meu negócio regular se eu colocar ele irregular? Permite só uma pergunta. Eu ganho melhor.
O que os seus sindicatos, assim, especificamente e pontualmente reclamam, assim, da dificuldade? Porque nesse processo, é lógico que eu entendo que quando você pode simplificar os processos, sempre ajuda todo mundo, né? Mas talvez a gente possa até recolher alguma coisa já para tentar falar com a Maria e organizar uma reunião com vocês nesse sentido, né? Porque o que tinha de diferente antes, de agora em relação a antes, é que era descentralizado. O processo de licenciamento hoje está centralizado, que tem que entrar pelo BH Resolve mesmo e tal, e não existe mais as regionais funcionando para fazer isso. É a única mudança que eu tenho, mas do ponto de vista procedimental, assim, não teve grande mudança, não. Boa tarde a todos. Sou Hércules Pedrosa, vice-presidente do Sindilec, representante das empresas de caçamba. Hoje, justamente, a grande dificuldade que o pessoal reclama é justamente no licenciamento do DML. O DML, voltando a explicar, cada empresa constituída possui um número de DML, como se fosse uma placa de um veículo, e cada DML é licenciado um conjunto de um caminhão com 15 caçambas. Esse conjunto é pago uma taxa de R$ 217 por conjunto. E cada empresa pode ter o tanto de conjunto de DML que quiser. É um 217 por ano? Por ano, isso. A validade do DML é 12 meses. No final dos 12 meses é feita a renovação. Quem faz a renovação dentro do prazo possui o mesmo número de DML e tudo. Mas hoje a dificuldade é no que diz respeito, o DML exige o lote de guarda da caçamba, que tem que ter o alvará de localização e funcionamento. Nós entendemos que a exigência desse alvará para o local de guarda da caçamba dificulta muito, porque nós temos muitas empresas que são empresas pequenas que realmente não têm condições de comprar uma área e um lote. E o que acontece? Eles alugam um lote, fazem um contrato de locação, onde guardam as caçambas. Aí nós sugerimos, vamos ver até se tem condições de fazer um adendo na nossa PL, que ao invés de exigir o alvará, que ele tenha que apresentar o contrato de locação do lote, do imóvel, para guardar a caçamba, porque a caçamba também não pode deixar na rua de qualquer forma. Com isso, vai facilitar e todos vão ter condições de se licenciar. Aí não vai ter nenhuma desculpa, porque hoje a desculpa do pessoal, de muitos, é a dificuldade que não tem um lote próprio e não tem como licenciar para tirar o DML. Então, se for feita essa flexibilização, a prefeitura tem como exigir mais das empresas. E uma vez que a empresa tira o DML, ele automaticamente vai inserir a sua caçamba nas ruas de uma forma mais correta, porque a legislação fala que tem que ter o número pintado DML na caçamba, telefone, nome, principalmente as faixas refletivas. E uma vez que a empresa tem o DML, é conhecida da prefeitura, ela vai ser obrigada a pôr a caçamba de forma mais correta, o que hoje não acontece. A maioria das caçambas são postos na rua sem DML, principalmente. Com isso, a prefeitura deixa de arrecadar a taxa do DML, que é anual, deixa de arrecadar imposto, causam um mercado desequilibrado, uma concorrência desleal em relação aos regulares, enfim, causa todo um processo complicado. Causa o descarte clandestino em lotes vagos, logradouro público. A prefeitura hoje gasta em média de R$ 700 mil mensal para limpar os logradouros públicos e deixa de arrecadar com o imposto DML R$ 1 milhão mês. Então acaba que fica uma balança bem desigual. Agora, complementando a informação sobre fiscalização também, gostaria de fazer uma observação. A Lei 10.522, que é municipal, no artigo 19, fala
que a responsabilidade dos resíduos ela é do gerador, do transportador e destino final. Todos que participam da cadeia de produção têm responsabilidade na cadeia. Então, quando a fiscalização chegar para fiscalizar uma caçamba e não tiver como identificá-la, por essa lei 10.522, pode notificar ou multar o contratante do serviço, que é o gerador do resíduo, que por sua vez é pessoa jurídica, construtora ou pessoa física. E principalmente as construtoras têm todo o conhecimento do que é uma empresa de caçamba regular, porque ela, no início da sua obra, ela tem que fazer o PGRS, o Programa de Gerenciamento de Resíduo Sólido. Então, ela tem que apresentar todo mês, nesse programa, o CTR, o Certificado de Transporte de Resíduo, onde ela informa o gerador do resíduo, o transportador e para onde aquele resíduo foi. Então, a própria fiscalização SMAFs tem como notificar ou multar o contratante, o gerador do resíduo também, que ele é solidário junto com o transportador. Bom, eu trouxe para vocês aqui alguns números, só para concluir a minha fala, de algumas situações que a gente tem hoje no município de Belo Horizonte. Pela estatística do Sindilec de Minas Gerais, nós temos hoje 180 empresas de caçambas atuando no município de Belo Horizonte. Dessas, 54 são legalizadas e 126 são irregulares. 126 empresas. Nós estamos falando de 30% das empresas que atuam no município de Belo Horizonte estão regularizadas. A falta, essas empresas irregulares, elas geram uma ausência de arrecadação para o município de Belo Horizonte em impostos e IDML de quase R$1 milhão por mês, mais ou menos R$ 926 mil. E a Prefeitura de Belo Horizonte gasta aproximadamente R$ 7 milhões ao ano para limpar toda a sujeira que esse pessoal faz de maneira clandestina. Só para vocês entenderem qual que é a disparidade, qual que é que chega a ser muito grotesco, eu vou fazer um paralelo rápido aqui entre as empresas regulares e as empresas irregulares de caçamba. Uma empresa regular, ela tem que ser registrada na junta comercial, elas são licenciadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, possuem licença de uso de logradouro público, recolhem os impostos devidos, possuem caçambas identificadas, devidamente identificadas, com nome, telefone, CNPJ e o DML. DML, não é isso? DML. Sofre fiscalização pela Prefeitura, que é o dever da fiscalização, tem que ser fiscalizado, está todo mundo sob a mesma lei. Os funcionários da empresa são todos registrados, usam aterro legalizados, possuem um alto custo operacional, porque tudo isso custa, né, para você trabalhar de maneira correta, possui o CTR e possui um alvará de funcionamento. A empresa legal não possui nada disso. Eu falei aqui 12 itens que são de impostos, de documentos, de tudo que a empresa precisa reunir para atuar, simplesmente ter o direito de trabalhar, sendo que uma empresa irregular, ela não tem nada disso. Quando muito um CNPJ, mesmo assim ela não tem para não ser rastreada, a única coisa que ela tem é o nome na caçamba e um telefone para contato, geralmente é um celular, porque nem telefone fixo tem. Então, apenas concluindo aqui a minha fala, isso é um assunto que já vem, é recorrente, nós já vem tratando desse assunto na Imaculado, o pessoal aí da fiscalização já há um bom tempo, desde que eu entrei no Sindilec, esse aí talvez seja o maior projeto que a gente está encabeçando lá hoje. E agora, com o substitutivo, a gente realmente espera que a gente consiga devolver para a fiscalização a capacidade de poder remover as caçambas, que é isso que vai fazer com que a pessoa, ou ela mude de atividade, e uma atividade regularizada, né, qualquer outra que seja, ou se ela decidir permanecer, que ela fique regularizada. Tem que apertar. Quantas são as regulares e quantas são as irregulares?
54 regulares. Ué, você cresceu bem, que bom, porque tem... E 126... Em 2017 eram 38 pelo seu relatório aqui, não é isso? E 126 irregulares. Então, 58? Não, aqui 54 regularizados. 54 e 126. Obrigado. Eu só queria aproveitar para fazer um registro, que quando nós levantamos essa questão e buscamos apoio do Sindilub, o Sindilub buscou contato com o Sinduscon e com o Sindilec, o apoio foi muito grande. E nós não observamos qualquer problema originário das empresas vinculadas ao Sinduscon. Não duvido até que eles possam ter dor de cabeça com isso também, mas nós não tínhamos nenhum registro disso e também não levantamos essa questão, ok? Ok. Quero agradecer mais uma vez a participação. As pessoas que estão participando aí, alguém gostaria de fazer algum comentário, se manifestar? Nós já vamos... Quer falar alguém? Então, vou dar oportunidade para as pessoas que estão à mesa, para que possam também fazer suas considerações finais, e nós já vamos caminhar para o encerramento. Eu queria enaltecer duas publicações, duas ações expressivas. A Prefeitura de Belo Horizonte criou um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, que foi lançado em 2017, março de 2017. E esse plano traz uma série de ações integradas em todas as áreas, inclusive com metas. Essa publicação tem metas, está disposto no site da Prefeitura. E é um documento bem relevante, com ações já bem planejadas, no sentido de educação, de fiscalização. Então, esse é um instrumento importante. Nos mesmos moldes, em 2017, a Agência Metropolitana criou também um plano metropolitano, que a gente tem que preocupar o seguinte: se a gente restringir muito a questão da legislação de caçamba aqui em Belo Horizonte, a tendência é que entrem empresas de outro município ou que saiam para outros municípios. Então, essa ação integrada de forma metropolitana é muito importante também. Nesse instrumento também tem várias ações já previstas de forma integrada pela Agência Metropolitana. Então, são dois documentos que foram estruturados mediante diagnósticos, então são consolidados, então são bem importantes, que já trazem uma série de direcionamentos para ações, inclusive de educação. Eu queria aproveitar e agradecer novamente o convite, vai dizer que nós estamos à disposição, o pessoal do Sindilec sabe que tem portas abertas com a gente, Sindilua, a gente fica à disposição para qualquer ação que for direcionada. Quer dizer também que toda essa audiência pública ela vai estar disponível no site da Câmara, né, dentro de mais ou menos 1 hora, 2 horas. Ela pode ser acessada, acessar o site da Câmara. Lá nas reuniões você conseguir ter acesso integral a tudo aquilo que foi falado hoje aqui. Eli, você gostaria de fazer suas considerações finais? Sim, nós gostaríamos de cooperar sempre, estamos prontos para cooperar, para agir em conjunto com a oficialidade que é representada pela Câmara e pela própria Prefeitura e, lógico, com os envolvidos diretos que são extremamente interessados nesse assunto, como é o caso do Sindilec, o caso do Sinduscon e muitas outras entidades. A própria FEAM já demonstrou interesse em cooperar, em colaborar com essas coisas, está implantando a norma de manifesto de resíduo, de movimentação, o sistema de movimentação de resíduos em Minas Gerais. Então, isso deve e tem tendência realmente de melhor. Agradeço muito ao vereador, agradeço à Câmara a oportunidade de estar aqui representando o Sindilurb e de poder, de alguma forma, jogar algumas informações que ajudem, jogar alguma luz em cima de algumas questões que estão sendo motivo de preocupação. Obrigado. Com certeza contribuiu muito. Okay. Agradecemos novamente. Mônica, suas considerações finais, fica à vontade. Bom, a Begatrans entende que na logística urbana este equipamento, né, a caçamba é um equipamento importante na utilização, principalmente na construção civil,
para que seja feita a retirada e a logística, né, desse tipo de resíduos, etc. E ela se utiliza da via pública, né, para essa movimentação. E na via pública também se movimentam pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, enfim, todos os demais atores, e que precisam a gente ter atenção no respeito ao código de posturas, a como é que ela é colocada, manejada, né, ao respeito à legislação também de trânsito ambiental. Então, é de uma forma integrada, interdisciplinar, intersetorial, que ela precisa ser avaliada. E aí eu também chamo a atenção para também outros riscos, não só quando ela está inerte ali para ser movimentada, mas também quando ela é retirada e transportada, né? Porque quando ela é transportada sem o devido cuidado, os caminhões precisam ser bem mantidos, a questão da frenagem, dirigibilidade desse caminhão, porque ele tem uma grande capacidade, uma grande energia cinética e potencial, que ele pode também ocasionar vários acidentes, principalmente no meio urbano. Além disso, o derramamento de entulhos, né, e substâncias na via pública. Então, toda essa atenção faz com que, de uma forma interdisciplinar, a gente detenha mais atenção para essa atividade. A BH Trans, ela se dispõe a colaborar, a integrar, sempre, né, de uma forma... A integração hoje é a palavra de ordem, né, nós trabalhamos de interdisciplinar e de uma forma muito integrada, e agradecer e enaltecer. Eu queria também lembrar aqui, no Rio Grande do Sul, tem uma instituição, uma ONG, que foi criada pela Disa Gonzaga, que ela também perdeu o filho por conta de um acidente em Caçamba, no véspera do Dia das Mães, e é uma organização muito vitoriosa, como ela faz a participação, né, em vários âmbitos públicos e alterando legislação e tendo um progresso muito grande. Quem sabe daqui nasce também, né, nós temos aqui um terreno muito fértil para sair também alterações legislativas e mudança de conduta, não só do poder público, da população. Porque a gente fala de responsabilidade, a responsabilidade é compartilhada. Não é só do poder público, mas também a população tem que contribuir com a sua responsabilidade. Hoje nós falamos muito, a responsabilidade ela é compartilhada. Cada um tem a sua e precisa contribuir. Obrigada. Eu que agradeço, pode... Mônica, só pegando um gancho na sua fala, o Sindilec, em 2017, ele trouxe um documento para a Câmara Municipal, e quem nos acolheu aqui na época, inicialmente foi o vereador Matheus Simões, e aí depois nós decidimos desmembrar esse documento em 2 projetos de lei. Um projeto de lei da fiscalização que ficou com o Léo Burguês, e a outra parte desse projeto falava justamente do transporte do resíduo sólido da caçamba, porque nós tínhamos um problema em Belo Horizonte, que na região do hipercentro foi diminuído o tamanho do caminhão para transportar uma caçamba de 5 metros cúbicos, não é isso? E antes era um caminhão de 8 toneladas e de repente foi diminuído para um caminhão de 5 toneladas, que é o que vocês chamam de caminhão toco. O apelido, é o 3/4, isso. 3/4, desculpa. É menor ainda. Só que não foi diminuído o tamanho da caçamba. Então vocês imaginam um caminhão de 3/4 carregando uma caçamba de 5 metros cúbicos de entulho sólido de construção civil. Então isso era uma preocupação, por quê? Imagina um caminhão desse perde o controle no hipercentro de Belo Horizonte. O caminhão não estava preparado para carregar todo aquele peso. Então, sobrecarregava o caminhão, o empresário tinha alto custo de manutenção, alto custo de combustível, danificava as vias públicas por causa do excesso do peso, enfim, uma série de coisas que era complicado. E um dos pontos do projeto era diminuir o tamanho da caçamba para uma caçamba de 3 metros cúbicos para se adequar à capacidade do caminhão. Esse projeto virou um projeto de lei, já foi votado e agora está para virar lei, então essa parte aí já está cumprida. Agora a nossa segunda parte aí é a questão da fiscalização. Agradecer aqui o Sinduscom, meu amigo Roberto Matosinhos, a parceria de sempre, o Sinduscom e o Sindilec está sempre junto aí. Agradecer a Imaculada mais uma vez pela presença aí, pelo seu tempo precioso. Eu sei que o bicho lá pega.
Teve um dia que eu e você estavam trocando o WhatsApp, era domingo de manhã, né, Imaculada? Quando foi no carnaval, a Imaculada, eu e a gente, e o Hércules, a gente trocando, ó, tem uma caçamba aqui, como é que faz? Localiza o dono e tal, e o Sindilec sempre está lá, mesmo eu ainda dormindo, estava lá, ajudando. Agradecer a BH Trans, agradecer o Sindilub, meu amigo Hércules aqui, vice-presidente do Sindilec de Caçambas Estacionárias. Agradecer o Irlan, obrigado mais uma vez, Irlan. Parabéns para todos, obrigado. Eu que agradeço. Hércules. Eu gostaria de ratificar qual o seu nome? O que a Mônica falou, a responsabilidade, ela é compartilhada. Todos os entes que participam da cadeia de produção têm responsabilidade, desde a geração do resíduo até o destino final. Gostaria de sugerir ao pessoal do licenciamento DML que nós podemos repensar essa flexibilização da questão do alvará do lote para licenciar. Com isso, a gente vai fazer um chamamento às empresas irregulares para informar das mudanças, para tentar trazer esse pessoal para a legalidade, que a nossa intenção não é tirar nenhuma empresa do mercado. A função nossa é de orientar, ajudar, acompanhar, para que ela possa se desenvolver e entrar na legalidade. Com isso vai gerar impostos, vai gerar trabalho, emprego, enfim. É toda uma cadeia de produção que vai ser ajudada. E gostaríamos de agradecer a todos presentes aqui e informamos que estamos à disposição no Sindilec para qualquer informação, reunião, o que for preciso. Obrigado, Hércules. Imaculado, também suas considerações finais, quer falar? Bom, gente, parabenizar pela audiência. A gente tem conversado muito sobre essa questão do caçamba, é uma questão muito importante na cidade, né, tanto para quem adquire o serviço quanto para os prestadores de serviço. O Ciduscom colocou aqui a questão do plano municipal, né, de gestão de resíduos. A fiscalização trabalhou ativamente na construção do plano. Hoje nós temos várias ações que são intersetoriais com a SLU, né, a gente trabalha, é lógico, em acordo com eles, dentro dos projetos que eles executam, a gente vai posteriormente com as ações de fiscalização. Nós temos várias ações e, em relação à questão de caçamba, a mudança da legislação vai dar um fôlego novo, com certeza, e a gente vai, se tudo ocorrer da forma que a gente está planejando, com certeza, no próximo ano a situação não está como a desse ano, a gente vai melhorar com certeza em termos de resultados, né, da ação de fiscalização em si. Não necessariamente vai ter muita apreensão, mas com certeza um efeito pedagógico das apreensões que a gente fizer, eu não tenho dúvida que vai fazer uma melhora grande na cidade. Obrigado. Zé Mauro também, suas considerações finais. Bom, como a Imaculada e eu somos da mesma origem, assim, as considerações finais dela são quase as minhas, mas vou aproveitar e dar uma palavrinha ainda. Acho que a Mônica falou duas palavras importantes ali, que ela falou em compartilhamento de responsabilidade e integração, né? Integração a prefeitura tem tentado fazer com todos os seus órgãos nos últimos tempos. Acho que o Carnaval é um exemplo que a gente pode entender melhor o que aconteceu. Que a gente definiu lá uma equipe volante que tem BH Trans. Esse ano ficou mais no back-office, né? Mas também tinha guarda, tinha polícia militar, tinha agente de campo, tinha fiscal. E a gente, de alguma forma, resolveu todas as questões, inclusive de caçamba, que apareceu muito, né, no Carnaval, porque o Carnaval tem os blocos, precisa passar por determinadas logradouros e tal, e a gente teve alguns problemas com caçamba, né? Normalmente irregular, né, Imaculado? Né? Porque com as regulares a gente tinha feito um trabalho anterior que eu acho que todo mundo estava, de alguma forma, noticiado, né, dos percursos, né, dos trajetos e tal. O próprio Sindilec pegou o comunicado da prefeitura e lançou, mandamos no e-mail marcha, no grupo que nós temos lá, lá de caçambas regularizadas, estava todo mundo sabendo. Isso. Bom, e a outra, a Mônica, acho que abreviou, porque hoje a responsabilidade de fato é compartilhada, né, porque especialmente no Brasil, tem uma certa tradição de esperar tudo do Estado, né? O Estado tem que resolver o problema de todo mundo, né? E nem sempre, se as pessoas não participarem dos processos, a coisa não acontece.
Então, quero aproveitar aqui, de alguma forma, organizar já, né, acho que o sindicato aí da construção civil, acho que pode, já vem ajudando, acho que pode nos ajudar muito mais, né, do transporte de resíduos sólidos também, acho que a gente pode fazer um grupo meio cooperativo e ver o que tem, para além da legislação, coisas procedimentais, né, que a gente possa melhorar a fiscalização. Eu acho que a legislação, a Imaculada já falou, vai resolver um problema central da fiscalização, que é a questão de poder fazer apreensão direta, né, sem notificar anteriormente. Acho que isso... E isso é aquele efeito pedagógico. A partir do momento que você conseguir apreender meia dúzia de caçambas, acho que ela já vai repercutir positivamente e vai evitar essa questão que o vereador enfrentou, que é a perda de um amigo, que é um negócio que eu sinto muito também, às vezes acontece, e tem outros acidentes pela cidade que às vezes depende de ações do setor público, mas também depende de ações das pessoas, né? Um outro exemplo desses veículos, como é que a gente chama? Não, veículos, esses veículos que ficam nas ruas, que a gente tem uma ação também, esses carcaças. Então tem todo um plano de retirada de carcaça, mas de vez em quando fica, e tem ficado muito na rua. Agora, a responsabilidade, tudo bem, do Estado é de tirar, mas as pessoas deixam lá, né? Então lá, acho que na região oeste também aconteceu recentemente uma morte de uma criança de 12 anos que bateu numa daquelas carcaças. Então, que é outra coisa que a gente tem tentado combater, né, mas a gente tem sempre alguns obstáculos, né. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira com o objetivo que o senhor almejava aqui, né, e acho que, de qualquer maneira, a legislação vai facilitar, mas a gente sempre precisa também, de alguma forma, trabalhar muito com a população, esclarecer a população, né, porque acho que a partir do momento que ela sabe o que pode provocar uma caçamba irregular, eu acho que ela vai pagar um pouquinho mais, talvez, mas vai contratar uma regular. Então, obrigado, vereador, e parabenizo pela iniciativa. Eu que agradeço. Bom, pessoal, eu quero agradecer novamente, né, a presença de todos vocês aqui, as autoridades, também as pessoas que estão participando aqui da audiência pública. O maior objetivo nosso aqui primeiro, é a questão da visibilidade do tema. Porque, às vezes, as pessoas não discutem o tema ou estão discutindo de forma não integrada, como a Mônica falou, que tem a responsabilidade compartilhada, mas se cada um, no seu cantinho, no seu quadrado, está discutindo o tema de forma individualizada, isso vai fazer com que cada um tenha a sua solução. E como é importante que, além da visibilidade no tema, nós possamos ter diálogo. Não é? E o que eu pude presenciar hoje aqui foi a abertura de todos para o diálogo. E isso é muito importante, do poder público, do representante, dos sindicatos, do legislativo, porque a nossa função aqui, primeiramente, é de legislar. Ok, está sendo feito. O vereador Léo Burguês, inclusive, tem um projeto de lei agora com substitutivo que pode caminhar para uma solução legislativa do problema. Mas também nós temos o papel de fiscalizar o executivo, fiscalizar também essas questões, como vocês viram lá. Eu na rua, numa andada, eu descobri ali 4 caçambas irregulares. E aí? Eu vou simplesmente fechar os meus olhos e imaginar que nada está acontecendo? Não. Então, é importante essa questão da responsabilidade compartilhada que a Mônica falou, que todos se empenhem, se engajem para uma solução. Pode ser que a solução que eu estou pensando não seja a melhor solução, mas se todos nós pensarmos juntos, quem sabe nós não vamos ter uma solução melhor para todos. Talvez não é ideal, mas a melhor. Então, nós temos que acabar com esse número. Como assim nós temos esse número tão alto de empresas irregulares na cidade, deixando de recolher impostos, matando pessoas, prejudicando o meio ambiente, nós podemos dizer, matando rios,
prejudicando aqueles que estão de forma correta trabalhando, e até, vocês viram o relato do Tiago aqui, até desestimulando os que estão de forma correta a continuar de forma correta, que é isso que eu senti aqui da parte dele, na verdade. Não é? Então, nós precisamos ser essa ponte, nós precisamos ser esse canal para que as pessoas que estão pensando em agir de forma irregular sintam a imposição das penalidades, para que queiram se adequar. Mas aqueles que estão de forma correta também sejam estimulados a se manter dessa forma. Não é? Então, eu acho que o objetivo é esse hoje aqui, trazer visibilidade, e eu creio que todos vocês contribuíram sim, de uma maneira muito importante, e o que eu fico mais satisfeito é que todos vocês estão com essa disposição para o diálogo. Quero dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas, tanto essa comissão, quanto o meu gabinete, o gabinete do vereador Léo Borges, sobre esse tema. Já recebi os representantes do Sindilec lá, estou à disposição de vocês para que a gente possa voltar a tratar esse assunto se for necessário. O pessoal do Sinduscom, do Sindilub, né? LURB também, estou à disposição de vocês. O importante é que a gente possa caminhar. Eu sou uma pessoa assim, que gosta de soluções e pouca enrolação. Sou uma pessoa mais prática. Então, assim, quando eu vi a possibilidade de mudar a legislação, e eu percebi que o vereador Léo Borges já tinha uma mudança, então o que eu vou fazer? Vou aderir ao que ele já fez, porque tá bom, mas vamos trazer aqui a audiência pública para que a gente possa conversar e vamos tentar fazer as adequações. Quero me colocar também à disposição dos sindicatos, se for necessário, para que nós possamos ir conversar com o prefeito, se vocês acharem que é necessário, para que a gente possa levar esse tema para ele também, com o presidente da BH Trans, com a secretária Maria Caldas, com o secretário lá de limpeza urbana, à disposição de vocês, o secretário de meio ambiente, nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação aqui. Tá certo? E sintam-se à vontade, essa casa de vocês, e prossigam. Eu vou prosseguir na minha função de fiscalizar e cobrar. E também vou fazer um compromisso com o sindicato para que esse projeto ande internamente aqui. Para que ele ande o quanto antes e se transforme em lei. Não é? Porque isso é importante. Pelo que eu percebi hoje aqui, todos vocês informaram da importância do projeto. Então, quero fazer esse nosso compromisso hoje aqui para que esse projeto ande. E aí, que vai ajudar inclusive a questão da fiscalização. Se tiver alguma adequação, vamos conversar o mais rápido possível. E, mais uma vez, colocar à disposição de todos vocês aqui. Muito obrigado a todos. E agora, às 15 horas e 55 minutos, eu declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado, uma boa tarde.